15. Duas amostras de massas iguais, uma de ferro e uma de alumínio, recebem a mesma quantidade de calor, sabendo que o calor específico do ferro é 0,11, do alumínio 0,22. Temperatura da amostra do ferro se elevou em 200 graus após receber a quantidade de calor Q. Qual foi a variação da temperatura da amostra de alumínio após receber essa mesma quantidade de calor? Pessoal, é o seguinte, sabemos que Q, calor, né, é igual a mc delta T. Então, se o calor é igual, a massa é igual. No ferro, o delta T foi de 200 graus Celsius. O calor específico do alumínio, ele é 2 vezes o calor específico do ferro. Isso implica no que? A temperatura vai aumentar só, subir a metade. Delta T por 2, 200 por 2, vai aumentar em 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Ele precisa de mais calor para aumentar. 0,22 calorias grama grau Celsius. Aqui é 0,11, aqui aumentou 200. Aqui dobrou, então vai ser a metade. Não é? Puro regra de 3 aqui. Dois blocos metálicos idênticos de 1 kg estão colocados em um recipiente e isolados do meio ambiente. Se um dos blocos tem a temperatura inicial de 50 graus e o segundo a temperatura de 100, qual será a temperatura de equilíbrio? Pessoal, se eles são idênticos de 1 kg, aí é bem mais fácil fazer. Tá? A gente só fazer a média. Porque eles são idênticos, mesma massa e mesmo material. Então a temperatura final é 100 graus de um mais 50 do outro, dividido por 2, vai dar 75 graus Celsius. Eu só posso fazer isso porque eles são idênticos, mesma composição e mesma massa, tá? Letra A. E o último aqui, para explicar o princípio das trocas de calor, o professor realiza uma experiência misturando 300 gramas de água a 80 graus com 200 a 10. Se precisar de de calor, qual a temperatura de equilíbrio? Então, a gente vai somar, vamos chamar de Q1 da primeira quantidade mais Q2 igual a zero. Você já sabe que Q é igual a mc delta T, não é? Então, a gente tem a primeira quantidade de água aqui. 300 vezes calor específico 1, temperatura final menos 80, que é a temperatura da água, mais, depois são 200 gramas, calor específico 1, temperatura final menos 10, igual a zero. Aqui vai dar 300 TF menos 300 vezes 8 dá 2.400 menos 24.000 mais 200 TF menos, aqui vai dar 20.000 menos 20.000 igual a zero. Então nós vamos ter 500 TF é igual a 24. Aqui, né? 200 vezes 10 dá 2.000. Eu viajei aqui. É igual a 26.000, né? 24.000 menos 2 dá 26. Passa para o outro lado positivo. Igual a 26.000. TF é igual a 52 graus Celsius.
52, letra A. 18. Um corpo absorve calor de uma fonte a uma taxa de 50 calorias por minuto, sua temperatura muda em função do tempo. A capacidade térmica desse corpo no intervalo descrito é D. Vamos lá. 30 calorias por minuto. Vamos ver. 30 minutos, 30 calorias por minuto. Variação foi de 20 a 50. Então vamos ver. A fonte 30 calorias por minuto. Então vamos lá. Potência é calor pelo tempo. 30 calorias por minuto. Calor está aqui. E o tempo foi de 30 minutos. Então o calor total aqui deu 900 calorias. A gente sabe que ele quer a capacidade térmica. Capacidade térmica é calor, né? É MC delta T. Então eu tenho calor é C, capacidade térmica vezes delta T, que é a capacidade térmica, então 900 é igual a capacidade térmica, eu não sei, o delta T, ó, de 20 para 50, 30. Capacidade térmica vai ser 900 por 30, que vai dar 30 calorias por grau Celsius. Letra D. E o 19, a Lua é um satélite árido, sem atmosfera, com montanhas rochosas, planícies e crateras. Quando uma de suas metades está iluminada pelo Sol, sua temperatura pode chegar a 120 graus Celsius, enquanto, no mesmo momento, a face escura pode ter uma temperatura em torno de 150, abaixo de zero. Essa grande variação de temperatura é explicada principalmente por uma característica física das rochas. Qual é? É a questão de poder esquentar e esfriar muito rapidamente. No caso, isso se dá em função do seu calor específico. Tá? A 20 tem a tirinha toda aqui. O fato de Calvin e Haroldo sentirem as sensações de calor e frio na tirinha anterior sugere que a situação se passa. Pessoal, a 20, no caso, a situação se passa de manhã, porque o calor específico da areia é menor que da água. A areia ela se aquece e se resfria bem mais rapidamente do que a água, porque o seu calor específico é muito menor. Tá bom? A 21. A figura ilustra o aparato por James P. Joule na determinação do equivalente mecânico do calor, uma caloria 4 joules. Os corpos suspensos têm massa de 1 kg cada e podem realizar uma queda vertical de 1 metro em um local de gravidade 10. Admito que toda energia potencial correspondente ao movimento de queda dos dois corpos seja utilizado para aquecer 10 gramas de água, sendo o calor específico da água 1, a variação da temperatura da água foi D. Então é o seguinte, a gente tem que ver o que o corpo vai gerar de calor e jogar isso para a água, não é? Então, vamos lá. É 1 metro, né? São 2 quilos, gravidade 10. A energia potencial aqui, ó, mgh. Energia potencial. A massa são 2 de 1 kg, 2 kg, gravidade 10 e a altura 1. Então a energia potencial aqui vai dar 20 joules.
Esses 20 joules eu vou igualar com mc ΔT. Então 20. A massa de água é de 1 grama. Não, são 10 gramas de água. Então é 0,01 quilos vezes 1 vezes ΔT. Ah, não, mas olha só, aqui eu vacilei. O calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Isso aqui, como a gente está em quilo, isso aqui equivale a, olha só, a 4.000 joule quilo grau Celsius. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu trabalhei aqui em quilo, a massa em quilo, gravidade, altura em metro. Então eu não posso trabalhar aqui nessas condições, não vai dar errado. Né? Então a massa em quilos vai dar 0,01 calor específico. Essa era a pegadinha do exercício, vezes ΔT. Então ΔT vai dar 20 dividido por 40 igual a 0,5 graus Celsius. Então a temperatura aumenta meio grau. Quase que eu fui nessa aqui sem converter a de caloria por grama para joule por quilo. Tá bom? Vamos lá. 22. Uma cozinheira moradora de uma cidade praiana não dispunha de um termômetro e necessitava obter água a uma temperatura de 60 graus Celsius. Resolveu então misturar a água fervendo com água proveniente de um pedaço de gelo que estava derretendo. Considera o sistema isolado, ou seja, a troca de calor estabeleceu. A cozinheira considera o sistema isolado, ou seja, que a troca de calor só aconteceu entre as quantidades de água misturadas e ainda que a cozinheira usou a mesma xícara nas duas medições. A cozinheira só chegaria ao seu objetivo se tivesse misturado uma xícara de água a 0 graus com... Então, pessoal, é o seguinte, é a questão do somatório de calor igual a zero, né? Somatório de calor, a gente soma todos os calores. Então, vamos lá, nós vamos ter uma... a água, temperatura... obter água uma temperatura de 60 graus, certo? Então ele jogou o gelo e a água fervendo, beleza. Então massa vezes 1, que é o calor específico, temperatura final menos 0, que é a temperatura inicial, mais a massa da água fervendo, né? Calor específico vezes temperatura final 60 menos a inicial está fervendo é 100, igual a 0. Então aqui vai ficar 60m, 60, deixa eu ver, 60m é igual a aqui 40mzão. Então a relação entre as massas, mzão é igual a 1,5 mzinho. Então é uma xícara e meia, não é? Então por isso que a resposta é a letra D, uma xícara e meia de água fervendo. A relação entre as quantidades aqui, tá? 23. Para a prática de esportes olímpicos é adequada a piscina olímpica. As dimensões nela, segundo a federação, devem ter 50, 25 e 2 de profundidade. A temperatura média ideal deve ser 25. A quantidade de energia necessária em joules a ser fornecida para deixar a água na piscina a temperatura ideal, sendo essa a única troca de energia, observando que inicialmente a água que preenche está a 20 graus, é igual a... Nossa Senhora, então vamos lá. Primeira coisa, volume da piscina. 50 por 25 vezes 2. Isso aqui vai dar 2.500
metros cúbicos o volume da piscina. Agora eu tenho que descobrir a massa de água dentro dessa piscina. Densidade massa por volume. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Massa, o volume 2.500. A massa de água na piscina vai dar 2,5 vezes 10 a sexta quilogramas. Beleza. O calor específico, 1 caloria grama grau Celsius, só que a gente vai trabalhar em joule, né? 4.000 joule quilo grau Celsius. Beleza, agora a gente faz Q é igual a mc delta T. A massa, 2,5 vezes 10 a sexta. Calor específico, 4.000. E a variação da temperatura, pessoal, de 25 para 20. São 5 graus. A quantidade de calor aqui vai dar 5 vezes 10 a décima joules necessários para aquecer. 24. Um forno de micro-ondas produz ondas eletromagnéticas com frequência de 2.500 MHz, que é gerado por um magnetron irradiado por um ventilador de metal que fica localizado na parte superior do aparelho para o interior do mesmo. Através do processo de ressonância, as moléculas de água existentes nos alimentos absorvem essas ondas, as quais fazem aumentar a agitação das mesmas, provocando assim o aquecimento dos alimentos. Acerca do assunto tratado no texto, resolva a seguinte situação ou problema. Em um forno de micro-ondas é colocado meio litro de água, 500 gramas, a temperatura de 30 graus. Suponha que as micro-ondas produzam 10.000 calorias por minuto na água e despreze a capacidade térmica do copo. Sabendo que o calor específico da água é 1, tempo necessário para aquecer meio litro de água em minutos, temperatura de 80 é D. Beleza. Primeira coisa, a gente calcula o calor, depois a gente verifica o tempo, tá? Então, calor mc delta T. Então, a quantidade de calor. Se é meio litro de água, 500 gramas. O calor específico 1, não é? E o aquecimento vai de 80 a 30. Então, vou colocar aqui 80 menos 30. Então, a quantidade de calor aqui são 25.000 calorias. Beleza. Potência, pessoal, é calor pelo tempo. Potência, o calor, 25.000 pelo tempo. Acho que se colocar aqui a potência é 10.000, né? Então vou ter 10.000 é igual a 25.000 pelo tempo. O tempo vai dar 2,5 minutos. Variação no tempo, cadê? 2,5 minutos. A 25. Dois corpos A e B são aquecidos mediante absorção de energia, como é mostrado no gráfico a seguir. O intervalo de temperatura mostrado é correto afirmar. Essa aqui, nós vamos direto na letra C, que é a resposta. A capacidade térmica do corpo A é de 2. Olha só, o A, capacidade térmica, é o calor pela variação de temperatura. Então, do A, 80 de calorias por 40 igual a 2. Então, já vamos direto aqui, já chego lá na letra C, tá? E a 26, um calorinho de capacidade térmica desprezível contém uma substância de massa 200 gramas e calor específico 0,2, na temperatura de 60. Adiciona nesse calorinho 100 gramas e calor específico de 0,12, a temperatura de 30. Qual a temperatura de equilíbrio? Mesmo esquema, né, pessoal? Então, vamos lá. Tenho 200 gramas, calor específico 0,2, temperatura final eu não sei, menos
60 inicial, mais 100 0,12 o outro, né? Temperatura final, menos 30. Menos 30. Isso aqui igual a zero. Igual a zero. Eu vou ter o quê? 40 TF menos 2.400 mais 12 TF menos 360 igual a zero. Eu vou ter 52 TF é igual a 2.760. Temperatura final da mistura 53,1 graus Celsius. Letra B.